Boa noite a todos. É com grande satisfação que eu estou conversando com vocês. Mas antes da gente começar a conversar, eu queria agradecer à Unip pelo convite, porque falar de educação é uma das minhas paixões, né? Então, é, é muito importante e eu fiquei bem feliz com esse convite. Bom, qual é o tema desse nosso encontro? Licenciatura. Então, falando de licenciatura, vamos pensar na nossa vida. Todos nós temos um professor que a gente lembra. Ou porque ele era muito bravo, ou porque ele era muito acolhedor, ou porque ele era muito simpático, ou porque ele era muito bravo, né? Então, todos nós temos um professor. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem naquele professor que marcou a vida de vocês. Aquele professor que hoje, né, que você já tem uma outra formação, você consegue lembrar. Às vezes com carinho, às vezes com raiva, mas mesmo aquele professor bravo que a gente teve, nós lembramos com saudade de uma época, com saudade de um momento que a gente viveu. Então, eu quero contar para vocês, assim como vocês devem ter um professor também que marcou, eu tive um professor no colegial, e toda vez que ele entrava em sala, ele dizia: "Olá, pessoal", né? Como todo professor quando chega. E no dia de prova, ele dizia assim: "Pessoal, eu estou sentindo um cheiro no ar. Estou sentindo o cheiro de 0. E aí todo mundo ria e quebrava a tensão da prova. Então, quando eu falo para vocês, para a gente pensar num professor que a gente teve e que a gente nunca esqueceu, é esse professor. É aquele professor acolhedor, aquele professor bacana, aquele professor interessante, aquele professor que sabia muito, aquele que tinha uma didática interessante. Então, ser professor é uma profissão bastante séria. Então, vamos voltar um pouquinho ao passado e vamos lembrar da figura do professor. Antigamente, bem antigamente, o professor era aquela pessoa sagrada. Ele, na cidade de interior, ele tinha tanta importância quanto o prefeito e o delegado. E esse professor, ele tinha, muitas vezes, uma postura austera, muitas vezes ele demonstrava o seu conhecimento, ele era detentor do saber, ele sabia tudo, ele tinha uma posição superior à do aluno, tanto que as salas de aula antigamente, elas tinham um tablado na frente, para que o professor ficasse numa posição de superioridade. Então, o aluno ficava numa posição inferior e o professor ficava na posição superior. Porque, é claro, era ele que dava a ordem, era ele que tinha detenção do conhecimento, era ele que sabia as coisas, era ele que mandava calar a boca. Então, o professor, quando entrava na sala, os alunos ficavam em pé. Tal o respeito que se tinha em relação ao professor. A missão do professor, antigamente, era passar conteúdo. Simplesmente isso, passar conteúdo. Porque é lógico, já que ele detinha esse conhecimento, já que ele sabia o que ele estava falando, nada mais justo que ele passasse todo esse conteúdo para o aluno.
O aluno, normalmente, ele tinha obediência e medo do professor, porque ele sabia que aquele professor dava ordens e ele tinha que obedecer essas ordens. Quem nunca passou pela situação, arranca uma folha que nós vamos fazer uma prova. Esse momento era um momento assim super difícil para a gente, né? Porque nós estávamos na aula e de repente, do nada, o professor pedia para a gente arrancar uma folha e fazer uma prova. Eu acho que todo mundo um dia, lá no passado, já passou por essa situação. E a relação da família. A família tinha um total confiança para com o professor. Né? Ele tinha a escola era o lugar onde o aluno ia buscar, inclusive, a sua ascensão social. E o professor era um elemento responsável por essa ascensão. Bom, então esse passado, esse professor que foi, né, que hoje não existe mais, nós temos uma outra visão do professor hoje, né? O professor hoje, ele tem uma tarefa difícil. Não vou dizer para vocês que antigamente não era difícil, também era. Mas hoje, o professor mudou a figura, né? Não aquela figura de austeridade, aquela figura de eu sei tudo e você não sabe nada, isso não existe mais. Então, nós temos a figura de um professor hoje, eu vou dizer uma palavra, parceiro. O professor hoje é um parceiro. Ele é parceiro do aluno. Ele está para caminhar junto com o aluno. Ele está crescendo junto com o aluno. Então, aquela ideia de que o professor sabia tudo, que o professor não podia errar uma resposta, isso não existe mais. Hoje, nós sabemos que o professor está ao lado do aluno. Então, ele troca com o aluno. É claro que ele tem um curso a mais, ele tem um pouco mais de conhecimento que o aluno. Mas essa relação aluno-professor, usando um termo bem atual hoje, deve ser uma relação linkada, né? Eu preciso do aluno e o aluno precisa do professor. Um não existe sem o outro. E é nessa troca, é nessa condição de parceria é que se constrói a aprendizagem. Hoje, o professor, ele também é um protagonista da aprendizagem, mas não aquele protagonista da ideia que nós tínhamos anteriormente. Hoje, ele é protagonista, mas o aluno também é protagonista. Então, nós temos uma história em que nós temos dois protagonistas que caminham paralelamente, que estão para se ajudar, que estão para se apoiar e para ensinar. Então, nós, professores, nós aprendemos demais com os alunos. Porque é essa a intenção. Cada um de nós tem uma vivência. Cada um de nós tem uma realidade. A minha realidade, as coisas que eu passei, as coisas que eu vivi, isso tudo faz parte do meu mundo, faz parte da minha realidade, que é diferente da realidade de cada um dos alunos. Então, é nesse contato, né, que eu estabeleço com o aluno, é nessa relação que a gente estabelece, é que nós aprendemos, é que nós trocamos. Então, quando eu digo para vocês que aluno e professor são parceiros, é a visão que a gente tem hoje no sentido de educação. Então, o professor, o profissional, ele precisa pesquisar, estudar, crescer, né? Então, terminou a faculdade, vá buscar um outro curso para adquirir mais conhecimento. Então, isso tudo faz parte da rotina, da vida do professor. E como é gostoso preparar uma aula. Não pense que eu sou louca, não. Eu sou apaixonada, é diferente, tá?
E ser apaixonada por educação, ser apaixonada pela sala de aula, ser apaixonada pelo aluno, porque eu amo cada um dos meus alunos, todos aqueles que passaram na minha vida e os que estão hoje na minha vida. Porque eles são responsáveis também pela pessoa que eu sou hoje, por tudo aquilo que eles me ensinaram no dia a dia. Às vezes, eu não estou falando só de conteúdo, não, estou falando de atitude. Às vezes, uma palavra de um aluno vem enriquecer a sua visão de mundo, a sua relação com o outro. Então, essa aprendizagem que ocorre entre professor e aluno, ela não está só no conteúdo, ela está além do conteúdo. E é assim que um professor deve ver seu aluno. Não como um número, como a gente foi produto disso, quando o professor fazia chamada, ele não falava o nome da gente, ele falava um número. Então, nós éramos um número. E hoje, a educação critica isso. Cada pessoa tem um nome. É claro que nós, professores, nem sempre sabemos o nome de todos os nossos alunos. É claro que a gente não conhece todos os alunos pelo nome, ainda mais quando você dá aula em vários períodos. Mas sempre saber que o aluno é uma pessoa, ele é o outro. E é nesta relação, e é neste contato que eu tenho com este outro, é que está a aprendizagem. E a relação de autoridade? O professor não é autoridade? Não, o professor é autoridade, ele não é autoritário. Né? Então, ele tem esse respeito pelo outro, ele tem essa relação com o outro, mas não aquela coisa de cala a boca, fica quieto. Né? Antigamente, muito antigamente, os alunos iam de castigo, ficavam de castigo mesmo, de costas para o resto da sala. Né? Hoje, essas coisas não existem mais. Isso não faz mais parte do que nós entendemos por educação. A nossa relação, o professor hoje é um profissional muito mais próximo do estudante do que há muito tempo atrás. Até a disposição da sala de aula, né? Não você colocar, antigamente, como a gente sentava? Todos em fileirinhas, um atrás do outro. Hoje não. Né? A gente faz uma disposição da sala de uma outra forma. Nós colocamos o aluno em círculo, nós colocamos os alunos em grupo. Então, essa visão que a gente tem, né, daquela sala de aula com um tablado, o professor lá em cima, com ar austero, isso caiu por água abaixo. Hoje, eu tenho o meu aluno, que é tão gente quanto eu, que tem os mesmos defeitos, tem qualidades, como eu tenho. E essa troca, essa energia que rege dentro de uma sala de aula não tem preço. Hoje nós entendemos que o ser humano, o aluno, ele tem que ser valorizado. Ah, mas o meu aluno não sabe nada, ele chega na universidade com pouco conhecimento. Sim. E o que eu vou fazer para esse aluno melhorar? O que é que eu vou fazer para esse aluno crescer? Então, essa é a minha preocupação, a valorização do ser humano. Quem aqui nunca teve uma redação corrigida por um professor com caneta vermelha, apontando os 1000 erros que a gente teve, uma concordância, uma palavra escrita errada? Nós éramos crianças, nós éramos pequenos, e o professor rabiscava toda a nossa redação de vermelho. Hoje, nós sabemos que não é por aí. Né? Nós sabemos que apontar o erro, sim, é nossa função como professor apontar o erro. Mas sempre levantar um ponto positivo, sempre valorizar o que esse aluno fez. Porque, às vezes, o aluno tem dificuldade. Então, cabe a nós, professores, trabalhar com essas dificuldades,
mostrando para eles aonde ele está errando, mostrando para eles como ele pode fazer para melhorar. Então, essa imagem desse professor, hoje, é uma imagem diferente, né? E o olhar que esse profissional tem que ter para o aluno. Eu não posso olhar o aluno fragmentado. Esse aluno tem uma vida fora da escola. E eu preciso, como educador, levar em conta essa vida. Quem é esse aluno? Como é esse aluno? Como é a vida dele? Quais são os problemas que ele tem? Então, essa troca, né? Quando o aluno chega a procurar um professor para dizer, professor, olha, hoje eu estou muito cansado, não estou conseguindo prestar atenção. Tem muito professor que falaria assim, vá sentar e assista a aula. Só que hoje não é assim. É necessário ouvir, é necessário acolher o aluno. Então, essa visão, né, do professor, desse novo profissional, é que é muito atraente nos dias de hoje. Então, muita gente pensa, eu não vou fazer curso de licenciatura, eu não vou fazer curso de pedagogia, eu não vou fazer nada disso, porque não tenho vocação para isso, eu não quero dar aula. Quando as pessoas falam isso, é porque elas estão pensando naquela figura de professor tradicional, né? Aquele professor que era o detentor de saber, que mandava o aluno calar a boca, mandava o aluno para fora de sala, não havia diálogo. Hoje as coisas mudaram. Afinal de contas, nós estamos na era da internet. Nós estamos na época que o mundo está mudando. Vejam, nós estamos vivendo uma pandemia. E essa pandemia está fazendo que os alunos que querem estudar, mas que não querem ir à faculdade, não querem se deslocar, eles estão optando por fazer um curso em EAD. E há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com EAD, eu imaginava que isso não ia dar certo. Falava, não é possível, eu quero ver a cara do meu aluno, eu quero sentir o meu aluno. E aí eu percebi, quando eu comecei a trabalhar com EAD, eu percebi que não é isso, tá? Não é o fato de eu não estar cara a cara com o meu aluno, de eu não estar usando o mesmo tempo e espaço que ele, que vai me fazer uma professora menor e o meu aluno menor. Nós vamos ter momentos de relacionamento. E nós temos e-mail, nós temos vários recursos hoje, né? Nós temos videoaula, nós temos vários recursos que vão atender essa demanda que a gente está vivendo no momento. Então, isso tudo é muito importante. E olhar o aluno na sua totalidade, isso é fundamental dentro da função do ser professor. Hoje, o professor, ele é um mediador, né? Então, ele não é aquele expositor, não é aquele que vai ficar falando durante todo o tempo, mas ele é um mediador. Ele vai ouvir, ele vai falar, mas ele vai ouvir. Ele vai usar metodologias diferentes na sala de aula. Então, aquela aula expositiva, ela vai ser usada? Sim, vai. Mas essa aula expositiva que vai ser usada, ela é de uma outra forma, né? Então, um dia ou outro, tudo bem, mas eu tenho que levar para a minha sala de aula metodologia que vai envolver esse aluno, que vai fazer esse aluno prestar atenção naquilo que eu estou falando. Vejam bem, nós competimos com o celular. Vocês devem lembrar que o professor antes, quando entrava em sala de aula, ele falava, desliguem o celular. E eu lembro muito bem que muitos alunos escondiam o celular embaixo da carteira, na bolsa, mas ficavam com o celular ligado. Aquilo me incomodava demais. Aí eu fiquei pensando assim, por que eu vou me incomodar? Se é um instrumento que o aluno tem, por que não usar esse instrumento na sala de aula? Por que não fazer com que o meu aluno use o recurso do celular dentro da sala de aula? Então, tudo isso
foi me fazendo pensar e repensar. E aquilo que me incomodava tanto, que era o celular, hoje eu já encaro de uma outra forma. Hoje eu encaro de um outro jeito de ser, né? Quando eu falo em computador, quando eu falo em tablet, isso são facilitadores da aprendizagem. Quando eu falo que o professor é um mediador, mediar não é facilitar. Então, é bom a gente ter bem claro essa diferença. Mediar é interagir. Facilitar é usar um instrumento para facilitar a aprendizagem. Então, por exemplo, o tablet, o celular, eles são facilitadores. E qual é a função do professor dentro desse mundo? Dentro de uma sala de aula de hoje? É ser um facilitador, é um problematizador. Então, vejam, levar um problema para a sala de aula, para os alunos discutirem, os alunos questionarem, isso é muito bom, né? Então, por exemplo, num curso de administração, normalmente a gente faz isso, né? Estou falando de presencial, a gente leva um problema para a sala de aula e o aluno discute, chega a uma solução. E a gente pode fazer isso no EAD também, né? Então, num exercício, você tem um estudo de caso, o aluno vai estudar e vai propor uma solução para o problema. Então, o professor hoje, ele tem que estar antenado em tudo que acontece no mundo. E o aluno, ele vai aprender fazendo. Ele vai aprender fazendo aquilo que lhe foi dito e foi feito como um exercício. Então, aquela coisa do aluno receber pronto, isso não existe mais, né? Então, essa concepção mudou. É muito importante também a questão da interação professor-aluno. A gente já pincelou algumas coisas em relação a isso. É muito importante que a gente tenha uma relação de interação com o nosso aluno. Que o nosso aluno seja alguém com que a gente troque, né? Já falei que a gente aprende com o aluno e o aluno aprende com a gente. Bom, vamos falar numa figura muito importante dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, que é a figura do coordenador. Os cursos de licenciatura, depois mais para frente a gente vai falar sobre isso também, eles dão essa possibilidade de ser coordenador. Qual é a relação entre o profissional da educação e o coordenador? O coordenador também é um profissional da educação. O coordenador também é um elemento que está lá para ajudar o professor nas suas atribuições. Então, quando a gente fala em coordenador, a relação do professor e do coordenador é uma relação de parceria. O coordenador também não pode se colocar num patamar superior. Ele também tem que ser parceiro do professor. E quando eu falo ser parceiro, não é que o coordenador não vá apontar uma falha, não vá apontar um defeito ou um deslize que o professor deu. Não é isso. O professor, o coordenador vai ajudar o professor. Ele vai apontar os erros, sim. Porque apontar os nossos erros é fundamental para que a gente cresça, né? Ninguém é totalmente maravilhoso e perfeito que nunca erra. Professor erra e muito, porque professor é ser humano, professor tem todas os defeitos e qualidades que um ser humano tem. Quem nunca errou? Quem nunca tomou uma atitude que não deveria ter tomado e depois se arrependeu? Quem nunca chegou para um aluno e pediu desculpa por ter feito alguma coisa, ter dado uma resposta mais agressiva? Antigamente, imagina que isso acontecia. O professor jamais iria chegar para um aluno e falar: olha, eu errei. E hoje, é normal isso. Se eu errei, por que não? Por que não chegar para o outro e falar: olha, desculpe, eu te respondi mal, eu não estava bem, enfim, realmente o que aconteceu. Então,
essa relação é muito importante. E não esqueçam do que eu vou falar agora. Quanto melhor o desempenho do professor, melhor o desempenho do estudante. O bom professor não é aquele que sabe tudo. Não é aquele que se debruça todas as noites em cima dos livros para ficar estudando. O bom professor é aquele que tem conhecimento, é aquele que sabe o que está falando, é aquele que tem estudo, que tem pesquisa, é aquele que preparou aula. Esse é o bom professor. Mas, acima de tudo, o bom professor é aquele que olha para o aluno e percebe que ali tem uma pessoa, que ali tem alguém que quer aprender, tem alguém que quer saber alguma coisa. E entender que esse aluno é um ser humano, que ele tem problemas, que ele está desempregado, que aconteceu tal coisa na vida dele, que ele se separou da mulher, que o filho está doente. Enfim, todo mundo tem os seus problemas. E o nosso aluno também tem. Né? Esse nosso aluno, essa criaturinha com quem a gente lida todos os dias, também tem os seus problemas. Então, essa possibilidade de olhar para o outro como outro, né, como uma outra pessoa que está ali, a fim de trocar, de interagir, de olhar no olhinho dele e ver que às vezes ele está precisando só de uma palavra. Ele só quer uma palavra. Essa palavra, às vezes, tem uma relação, um poder sobre esse aluno, mais do que se eu ficasse uma hora falando que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Tá? Não é isso que ele precisa naquele momento. Então, olhar o indivíduo como ser é muito, muito, mas muito importante dentro de uma sala de aula. Bom, então vamos falar dos cursos de licenciatura. Para eu ser professor, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma faculdade. Porque antigamente nós tínhamos o curso normal. E o curso normal dava direito à pessoa que fosse formada no normal desse aula de 1º ao 4º ano. Né? Depois houve uma mudança, não existe mais o curso normal. Nós temos o curso colegial, ou ensino médio, né, que a gente chama agora, que era o antigo colegial. O aluno faz o ensino médio depois que ele vai decidir a vida dele. Essa decisão é uma decisão muito importante, muito necessária. Eu não estou dizendo aqui que é porque eu escolhi uma carreira e, de repente, eu vou ter que seguir essa carreira até o final da minha vida. Não. Eu posso mudar. Como tem muita gente que mudou, se formou em Direito, depois foi fazer uma faculdade de História, licenciatura em História. Eu já tive médicos, já tive alunos médicos que foram fazer licenciatura em Filosofia. Então, nós imaginamos que ser licenciado significa ter que entrar numa sala de aula, saber tudo e fazer tudo aquilo que o plano de ensino está mandando. Vejam, o que é ser licenciado? Ou o que é licenciatura? Eu vou ler para vocês a definição. A licenciatura é uma modalidade de curso superior que permite ao estudante dar aulas no ensino fundamental, médio e nos cursos profissionalizantes, sobre a área do conhecimento que se formou. Muita gente acha que ter um curso de licenciatura é só dar aula de português. Eu não sei de onde veio essa associação, mas existe. Eu já fui procurado por várias pessoas, que, inclusive em redes sociais, para me perguntar isso. Mas eu queria fazer licenciatura, eu vou ter que dar aula de português? Não. A licenciatura, você tem uma área de conhecimento. Então, você pode escolher química, física, português,
inglês, espanhol, filosofia, artes cênicas, artes visuais. Você vai escolher uma área do conhecimento. E você vai fazer a licenciatura nesta área de conhecimento que você escolheu. Então, eu quero fazer letras. Eu quero dar aula de português. Sempre gostei de português, então eu quero fazer letras. Então, vou fazer um curso de licenciatura em letras, língua portuguesa. Se eu adoro inglês, eu vou fazer licenciatura em língua inglesa e assim por diante. Ah, mas eu adoro matemática. Nossa, sempre fui uma excelente aluna. E eu queria fazer um curso de licenciatura. Eu queria dar aula de matemática. O que eu faço? Vou fazer licenciatura. Então, a licenciatura, ela capacita o indivíduo a dar aula. Ela capacita esse aluno a escolher uma área de conhecimento e dar aula nesta área de conhecimento. Mas aonde ele vai dar aula? Ele vai dar aula no ensino fundamental, do 5º ano em diante, quando os alunos começam a ter disciplinas separadas. Então, ele tem um professor para português, um professor para matemática, um professor para história. Então, ele tem as áreas de conhecimento separadas. E cada área de conhecimento tem um professor que vai ministrar aula para esses alunos. Então, a licenciatura, ela dá essa possibilidade. Além do que, ela pode também trabalhar em cursos profissionalizantes. Então, eu tenho licenciatura em Química, eu posso dar uma aula num curso técnico de farmácia, porque eu tenho uma licenciatura. Para dar aula, eu preciso ter licenciatura. Não adianta eu ter feito uma faculdade, por exemplo, eu fiz uma faculdade de arquitetura e gostaria de dar aula. Como é que eu faço? Eu posso. No ensino superior, você pode, desde que você faça mestrado ou um curso de especialização em docência. Aí você pode dar aula. Para dar aula no ensino fundamental, eu preciso ter licenciatura. É uma exigência. E todas as escolas, você tem que apresentar essa documentação quando você é contratado. É claro que muitas vezes o aluno que está já cursando, ele consegue uma autorização especial para trabalhar. Ele consegue uma licença da delegacia de ensino para ele trabalhar. Porque às vezes não tem um professor daquela área, por exemplo, história e geografia. Faltam grandes professores dessa disciplina. Então, se quem estiver me assistindo gostar de história e geografia, é um bom sinal, porque o mercado de trabalho está precisando de profissional nessa área, né? As pessoas acabam não fazendo licenciatura, porque ninguém entende direito o que se faz com licenciatura. Qual é a possibilidade de trabalho que eu tenho na licenciatura? Bom, como é que é cada curso de licenciatura? Cada área de conhecimento tem a sua grade específica. Então, por exemplo, os alunos que fazem licenciatura em Química, eles vão ter disciplinas específicas do curso de Química, e assim por diante. Então, cada curso, cada área de conhecimento que eu escolher, eu vou ter disciplinas ligadas a essa área de conhecimento. Porém, na licenciatura, também nós temos uma parte de disciplinas pedagógicas. Filosofia da educação, didática, psicologia da educação, são algumas disciplinas que são comuns aos cursos de licenciatura. Então, por exemplo, educação especial, no caso de algumas licenciaturas, Libras. Por que Libras é importante? Porque, é lógico, hoje nós falamos muito em inclusão, que é trazer esse aluno que tem uma deficiência, qualquer que seja, possa ser enturmado junto da turma, né, de alunos.
Então, é necessário que esse professor tenha um conhecimento de Libras. É claro que a faculdade não vai dar um conhecimento muito profundo, mas vai ensinar o básico para você conseguir se virar dentro de uma sala de aula. E depois, quem quiser, depois que já fez o curso de licenciatura, pode fazer um curso de Libras, para se especializar nisso, para atender a demanda desse aluno que vem para a sala de aula. Bom, aí vocês devem perguntar assim, me dê um motivo para eu escolher licenciatura. Por que eu devo fazer licenciatura? Se tem tantos cursos por aí, por que eu vou fazer licenciatura? Bom, para eu fazer licenciatura, antes de querer dar aula, eu tenho que ter interesse por educação. Eu tenho que gostar de gente. Quando eu fiz mestrado na PUC, meu orientador tinha uma frase que eu acho brilhante. Ele diz assim, só é professor quem gosta de gente. E é verdade. Se eu não gosto de gente, não dá para estar numa sala de aula. Eu vou lidar com gente o tempo todo. Então, eu tenho que gostar de gente, eu tenho que sentir, eu tenho que gostar de me relacionar com as pessoas. E eu quero dar aula. E aí vocês vão falar assim, ai, mas dar aula, ai, professor é tão mal pago. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre fui professora na vida, sempre. E eu nunca passei fome. Eu nunca tive problemas sérios financeiros. Claro que aqueles problemas que todo mundo tem, eu também tenho e tive. Mas dá para viver do curso de licenciatura. Desde que eu ame aquilo que eu faço. Desde que eu tenha paixão por aquilo que eu faço. Porque se eu tiver paixão por aquilo que eu estou fazendo, a minha aula vai ser a melhor, ou como diz uma amiga minha, the best, sabe? Por que the best? Porque eu amo aquilo que eu faço. Eu me realizo dentro de uma sala de aula. A sala de aula me dá prazer, me dá vontade de viver. É tão bom a gente entrar na sala de aula e ver aquelas carinhas olhando para a gente, com ânsia de aprender, com vontade de aprender, mas você vai dizer assim, mas o aluno de hoje é diferente. O aluno de hoje não é diferente. Ele precisa de um professor diferente. Um professor que encare esse aluno de uma outra forma. Tá? Não é assim como a gente pensa, que todo aluno é indisciplinado, todo aluno é mal criado. Não é assim. Se você for mal criada com o seu aluno, é lógico que ele vai ser mal criado também. Mas se você for respeitoso com ele e perceber naqueles olhinhos brilhando, olhando para você com vontade de aprender, isso não tem preço. É uma das melhores coisas da vida. E eu sempre digo, se eu tivesse que começar tudo de novo, se eu tivesse que começar minha vida agora, eu diria para vocês, eu iria fazer curso de licenciatura. Como eu fiz, eu iria fazer curso de licenciatura. Porque é um amor que não tem fim. Quando você olha para a carinha do aluno, isso não tem preço. Bom, e o curso de licenciatura? O que eu posso fazer depois dele? Você vai trabalhar ou em escola particular, ou em escola pública, ou fazer concurso público, que também é uma coisa muito boa, fazer um concurso público, pegar uma boa escola e poder, além de tudo, ajudar aquele aluno que está lá. Eu posso fazer mestrado. Mas eu queria tanto dar aula numa faculdade, eu não queria ficar parada no ensino médio ou no ensino fundamental. Eu queria ir para frente. A licenciatura te dá direito de fazer mestrado e depois doutorado. O que é fazer mestrado? Fazer mestrado é fazer pesquisa,
é estudar. Ah, mas então eu vou fazer mestrado, mas eu não posso continuar dando aula? Claro que pode. Aliás, é fundamental quem vai fazer um mestrado continuar dando aula, porque a nossa experiência como professor dentro da sala de aula, a gente carrega para o mestrado. Então, é muito, muito legal a gente ter a possibilidade de estudar. Se eu não quero fazer mestrado, eu posso fazer um curso de especialização. Eu posso fazer um curso de docência e me inscrever para dar aula em faculdade? Nossa, mas pode? Pode, pode e deve. Professor não para nunca. Aquela ideia que se tem de, vou fazer pedagogia porque nunca mais eu vou estudar, eu vou fazer licenciatura porque eu nunca vou estudar, só medicina que a pessoa precisa estudar. Não é verdade. A gente vai estudar sempre. Sabe por quê? Porque eu vou ter que preparar a aula. Eu vou precisar buscar textos que envolvem meu aluno, que fazem meu aluno se interessar, gostar, querer aprender. Essa é a minha função, motivar aquelas crianças a aprender, a querer aprender. E se eu mostrar que eu gosto de aprender e que eu aprendo com eles, eles também vão querer aprender comigo. Vocês devem estar achando que eu sou uma sonhadora, né? Não, não sou. Sou muito pé no chão e eu tenho plena consciência do que eu estou falando para vocês aqui. Eu não estou mentindo em nada. É exatamente isso. O curso de licenciatura é um curso que dá uma realização muito grande, porque você está lidando com o outro, você está lidando com criança, você está lidando com adulto, mas você está lidando com gente, você está interagindo, você está vivendo, é muito bom. Outra coisa, onde mais eu posso trabalhar? Porque eu queria fazer licenciatura, mas eu não queria dar aula. Tá, é uma possibilidade? É. Você pode trabalhar em administração escolar, você pode trabalhar em centros de pesquisa. Então, nessas grandes universidades públicas, tem centro de pesquisa. Então, eu posso, como licenciatura, trabalhar num desses centros de pesquisa, auxiliando pesquisas nas mais diversas áreas. Eu posso trabalhar em editora. Então, eu fiz português, licenciatura em língua portuguesa. Eu posso trabalhar como revisora dentro de uma editora. Eu posso trabalhar como aprovar o material didático que os autores mandam para lá. Quem faz isso é quem faz licenciatura. Eu posso dar consultoria, tanto para a escola quanto para a empresa. Hoje em dia, as empresas fazem recrutamento dos seus funcionários. E o pessoal que faz licenciatura é chamado para fazer esse tipo de coisa. Então, pegando a minha área, que é português, eu já dei vários cursos de comunicação empresarial para empresas. Eu já dei vários cursos de como redigir melhor num curso de secretariado numa empresa. Então, essa ligação, né, essa possibilidade de atuação é muito boa também. Eu posso trabalhar em ONGs. Então, por exemplo, existem hospitais que trabalham com crianças que têm câncer. E essas crianças ficam meses hospitalizadas. Quem vai dar aula para essas crianças é o profissional da licenciatura. Então, quem é formado em português vai dar aula de português para esses alunos. Quem é formado em inglês vai dar aula de inglês para essas crianças. Então, é uma fatia desse bolo da educação muito interessante, porque além de você estar ensinando, você está trabalhando com criança, e com criança que precisa muito de carinho. Então, é uma grande possibilidade também. Aí vocês vão dizer assim para mim, nossa, você falou em licenciatura, e pedagogia? Onde entra nesse campo, né? A pedagogia também é uma licenciatura, porque ela também vai me dar a possibilidade de dar aula. Ela também
o foco dela é o ato de lecionar, assim como a licenciatura, as duas coisas. A diferença é que a pedagogia, ela vai me dar a possibilidade de dar aula do primeiro ao quinto ano, quando você tem um professor só. A partir do quinto ano, o professor ele já é dividido por área de conhecimento, então as escolas, professor de português, professor de matemática, professor de educação física e assim por diante. Então o professor tem uma área de conhecimento. Então a pedagogia é aquele professor que vai alfabetizar o aluno. E não existe tarefa mais linda do que a alfabetização. O processo de alfabetização é muito bonito, eu diria lindo. Você perceber que uma criança vai dormir e ela acorda lendo, e você foi responsável por isso, você que conseguiu fazer essa criança ler, você que ensinou para ela. Isso não tem preço. E a gente foi educado pela cartilha, né? Eu vou falar agora, as pessoas mais antigas desse grupo vão saber, muitos de nós aqui fomos alfabetizados pela cartilha do Sodré ou pela cartilha Caminho Suave. Hoje, nós não fazemos mais isso. Existem outras formas de alfabetizar. Então, veja, o mundo mudou. E o mundo mudou e o professor também mudou. O professor também acompanha essa mudança toda. Então, o professor, o pedagogo, onde ele vai atuar? Ele vai atuar nos mesmos lugares de quem faz licenciatura. Em ONGs, em editoras, em empresas, em hospitais, a mesma coisa. A única diferença é que o pedagogo vai dar aula do primeiro ao quinto ano e a licenciatura do sexto em diante, ensino médio, etc. O pedagogo, ele tem envolve para esse pedagogo uma área de conhecimento maior, porque ele está muito mais focado na questão da aprendizagem, da alfabetização, do letramento, do que propriamente quem faz licenciatura. Se você me perguntar, o que é melhor, fazer licenciatura ou fazer a pedagogia? Indiferente. Depende do que público você quer atingir, com quem você quer trabalhar. Né? Você quer trabalhar com crianças, você quer ensinar a criança a ler, vá para a pedagogia. Mas se você quiser, tem uma ligação mais avançada, pegar alguns tópicos mais avançados, vai para o ensino, para a licenciatura, que ela vai te dar isso, né? Você vai falar, mas eu já fiz um curso de direito e agora eu queria fazer um outro curso. Posso? Claro que pode. Inclusive, você terá mais chance, porque você vai ter duas faculdades. Você tem a faculdade de direito e você vai ter a faculdade, a licenciatura em inglês, licenciatura em letras, sei lá, a questão que você vai escolher, tá? Bom, todo professor, ele tem que ter paixão no que ele faz. Eu não diria todo professor, eu diria todo profissional de qualquer área, ele precisa ser apaixonado pelo que ele faz. Não adianta eu fazer um curso de medicina e não suportar ver gente doente, sair correndo quando eu vejo uma gota de sangue. Então, não adianta, que médica você é, né? Então, quando você vai fazer um curso de licenciatura, você vai estudar educação, no sentido mais amplo da palavra. E vocês já viram uma mensagem que corre por WhatsApp, pelas redes sociais, que diz assim, se não fosse o professor, não teriam médicos, engenheiros, arquitetos, advogados. Mas é verdade, porque todas essas profissões passaram pelas mãos de um professor. E a coisa mais deliciosa que tem é a gente formar alunos, é a gente perceber que aquela criança que a gente alfabetizou, ou aquele aluno que a gente deu aula para ele na 6ª série,
ele se tornou um grande profissional. E isso é uma coisa que eu tenho o maior orgulho de dizer. Eu sei que o orgulho não é um sentimento lá muito louvável, mas nesse sentido que eu vou falar, eu tenho muito orgulho dos meus ex-alunos, porque todos eles se colocaram, hoje, né, graças às redes sociais, a gente tem contato com esses alunos. E isso, eu tenho um aluno que hoje é professor do Mackenzie, ele foi meu aluno no primeiro colegial, e hoje ele é professor do Mackenzie. Eu tive uma aluna que hoje é doutora em língua portuguesa. Então, para a gente que é professor, não existe coisa mais deliciosa do que ver um aluno nosso vencer na vida. Um aluno nosso ter um lugar de destaque. Né? Eu já tive alunos até hoje que são atores globais, mas eu tive alunos que se destacaram em alguma área, alguma arte, nas artes cênicas, mas se destacaram. Né? E eu estou falando dessa minha trajetória, não só desde lá do ensino fundamental, mas também como no ensino superior. Né? Então, a coisa mais deliciosa para um professor é um troféu, gente. É um troféu que a gente ganha quando um aluno chega para a gente, um ex-aluno, chega para a gente e diz: professora, hoje eu sou... sei lá, consultor de uma multinacional, hoje eu trabalho numa grande empresa, isso é uma delícia. E eu trabalho hoje com alguns dos meus ex-alunos, e isso é muito bom, ver o crescimento dessas crianças que não são mais crianças, ou desses adultos, né? Ver como eles estão se destacando, e saber que a gente, como professor, pode contribuir, ainda que seja um grãozinho de areia, a gente pode contribuir com esse profissional. Isso não tem preço. O que mais que eu queria falar para vocês? Eu esqueci de falar um negócio muito importante, quando eu estava dizendo a questão da área de atuação. Eu esqueci de falar na hora que eu falei da ONG, que é o EAD. Como nós sabemos hoje, o EAD está ocupando um espaço que, como eu disse para vocês, há 20 anos atrás eu achava que era besteira. Eu achava que isso não ia dar em nada, que tinha nada a ver. E hoje, né, eu entendo que não. Eu entendo que o EAD, ele veio ocupar um espaço no tempo certo. E, claro, a pandemia veio aproveitar esse momento. Então, os alunos, as pessoas acabam procurando cursos em EAD por conta disso. E uma das funções que tanto a licenciatura quanto a pedagogia é ser tutor em EAD. Todas as instituições de ensino têm tutor, né? Todos os cursos em EAD têm tutor. É uma condição que o MEC exige dessas faculdades que têm curso em EAD. Então, todas as faculdades têm. E a procura para um profissional dessa área é muito importante, porque a gente vai ter contato com o aluno também. E fora isso, tem o professor conteudista, que também deve ser formado em licenciatura ou pedagogia, que é aquele que vai criar o material didático para ser usado nos cursos em EAD. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora estou aberta a responder, a gente tem um tempinho, a responder algumas perguntas ou algumas dúvidas que vocês tenham em relação a tudo que eu falei, né? Eu sei que falei um monte de coisa, mas realmente é o que eu acho. Então, estou aberta. Então, o Fábio me fez uma pergunta: acredita que o EAD terá mais reconhecimento depois da pandemia? Olha, Fábio, como eu disse para você, eu acreditava que não teria, que era uma baboseira, e hoje, né, depois da experiência que eu tive com o EAD e tenho, eu acredito que o EAD já está sendo reconhecido, tanto que o diploma do curso em EAD e o diploma do curso presencial têm o mesmo valor no mercado de trabalho, e isso era uma dúvida. As pessoas achavam que o curso presencial, se eu fosse concorrer a uma vaga,
eu tivesse feito EAD e a outra pessoa presencial, que ele teria mais chance do que eu. Isso não existe mais, a chance é a mesma para quem faz curso em EAD e quem faz curso presencial. E o mundo caminha para isso mesmo, né? Então, eu acho que o EAD vai, sim, ser o futuro. Carla, estou desempregada e preciso iniciar os estudos. Acha que vai me ajudar a ingressar no mercado de trabalho? Sem dúvida, Carla, sem dúvida. Sabe, é preciso estudar, sabe, é preciso ter um curso superior hoje. Então, você está desempregada, eu garanto para você que estudando, né, e se você vier para o campo da licenciatura, então, você vai ver que tem uma grande gama de trabalho. As editoras procuram muito o profissional dessa área. E eu posso dizer para vocês que é muito agradável trabalhar em editora, sabe, num processo de revisão, de avaliação de material didático, é muito gostoso. Então, faça assim, Carla, faça a licenciatura, faça um curso para te dar uma possibilidade no mercado de trabalho bem maior. Não sei se respondi sua pergunta. Carolina me pergunta, acredita que o mercado de trabalho para a área de licenciatura vai melhorar pós-pandemia? Olha, o mercado de trabalho na licenciatura, ele nunca teve ruim. Numa época em que tinha vários profissionais desempregados, o único que não estava desempregado era professor. Tanto que muitos advogados, muitos profissionais de outras áreas, engenheiros, estavam desempregados, começaram a procurar um curso de licenciatura para poder ingressar nesse mercado. Então, eu não acho que vai melhorar, porque eu acho que já está bom, tá? Eu acho que o curso de licenciatura é um curso que ainda nós temos a possibilidade de atuar no mercado de trabalho, né? E se a gente gosta, então, do que faz, tem tudo para dar certo. José Carlos, já estudei e parei várias vezes, não consegui concluir meu curso de geografia, será que no EAD eu consigo concluir? Bom, José Carlos, duas coisas. O curso que você está fazendo, geografia, como eu já disse, é um curso que o mercado de trabalho está precisando. Existem poucos professores de geografia. Muitas escolas estão pegando professores de outras áreas, ciências sociais, para dar aula de geografia, porque não existe profissional dessa área. Então, eu acho que volte a estudar sim, né? Não pare, entre em contato, se você optar pelo EAD, que é bem mais tranquilo hoje em dia, até por conta da pandemia que a gente está vivendo, todos os polos, né, tem como eu disse, tem a presença de um tutor presencial. Esse tutor presencial pode te ajudar a não desistir, quando eu digo não parar, né, às vezes você está com às vezes desestimulado, e às vezes você precisa ter um contato com alguém, até por conta do desestímulo. Mas, olha, volte a estudar, volte a fazer o seu curso de geografia, porque o mercado está precisando dessa área no momento. Graziela, me formei em História e sou apaixonada pela minha profissão. Lembro de quando eu era aluna e hoje consigo passar o meu conteúdo. Estou do outro lado, admiração pelos professores. Graziela, eu também tenho respeito e admiração por todos nós, né? Você, eu e mais um monte de gente aí que exerce essa profissão de uma forma tão brilhante, porque todos nós somos brilhantes. Só o fato da gente ter escolhido essa carreira já demonstra o quanto nós somos brilhantes. Mais alguma? Não? Mais nenhuma dúvida? Ninguém quer me falar nada? Bom, então, eu não falei para vocês, né? Meu nome é Sueli, vocês já viram. Obrigada, professor Márcio. Obrigada, Marcela. Eu queria dizer, vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, é o meu nome mesmo, eu tenho Facebook, tenho Instagram. Se alguém quiser conversar comigo sobre os cursos de licenciatura, quiser perguntar alguma coisa que talvez não tenha ficado clara aqui, estou à disposição, tá? Vocês podem me adicionar nas redes, que eu respondo com o maior carinho do mundo, porque eu amo gente. E se eu amo gente, eu vou amar ter mais amigos, tá bom?
Muito obrigada pela atenção, muito obrigada à Unip, muito obrigada à presença de todos vocês e todos os polos que estiveram aqui. Eu agradeço muito. Gratidão de verdade.